Olá, Dev. Como é que você está? Espero que tudo bem. Meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Seja bem-vindo ao canal Programação Orientada a Objeto com C# na UTF-PR Campus Medianeira. Neste vídeo, inicializaremos um processo de aprendizado sobre classes e objetos. É um vídeo interessante, com alguns momentos lúdicos e alguns momentos práticos. Eu recomendo muito que você o assista por completo. Peço, como sempre, que se inscreva no meu canal, que compartilhe entre seus amigos, que curta o vídeo se você gostar dele. Essas suas atitudes me ajudarão muito e eu conto com você. Vamos então ao vídeo. Vamos iniciar algumas contextualizações sobre o tema relacionado a classes e objetos. Começamos com objetos. Eu vou trazer para nossa contextualização algo que é comum a todos nós. Carros. Todos nós vemos carros transitando na rua, alguns de nós possuem carros, nós conhecemos o que é carro. Conseguimos trazer para nossa abstração a materialização de um carro. Materializando o nosso carro, nós temos um objeto. Podemos definir um objeto como sendo um elemento computacional que representa, em um domínio da solução, uma entidade abstrata ou concreta do domínio de interesse do problema sob análise. O problema que estamos analisando agora não é um problema específico, mas sim o conhecimento de objetos no contexto da orientação a objeto. Temos, então, a identificação do carro, que é a representação do nosso domínio de conhecimento para a nossa solução, que é a compreensão do paradigma orientado a objetos. Temos, então, a definição de que objetos similares são agrupados em classes. Já veremos sobre classes. Finalizamos aqui reforçando que no paradigma de orientação a objetos, tudo pode ser representado como um objeto. Falamos que o carro ele é um objeto concreto, mas falamos também que um objeto pode ser um objeto abstrato. Em relação a carro, o que seria abstrato? Uma revisão em nosso carro. Ela poderia ser visualizada como um objeto abstrato. A venda de um carro poderia ser visualizada como uma representação abstrata de objetos. Falamos de agrupamento e falamos que um agrupamento de objetos em comum pode ser representado por uma classe. Podemos então definir que uma classe pode ser vista como um gabarito, um modelo, um molde que será utilizado para a definição de objetos. Então, concluímos que, por meio da definição de uma classe, nós descrevemos inicialmente as propriedades ou atributos que definem um objeto, que podem ser vistas como características obrigatórias para objetos que serão definidos por uma classe. Chamamos na orientação objeto de instanciação o processo de criação de objetos a partir de uma classe. Vamos aqui visualizar algumas características para os objetos que estamos abstraindo. Os nossos carros, eles possuem então o que vimos como características: cor, motor, combustível e quantidade de portas. Temos aqui dois carros, todos com as mesmas características, porém com valores diferentes para essas características. O objeto com esses valores para suas características preenchidos, nós também costumamos chamar, no modelo orientado a objeto, de estado do objeto. Então, o estado de um objeto é a sua representação em um dado momento. Vamos à classe de carro. Nós vimos os objetos, que são os carros, nós vimos
as características que eles podem ter e os valores que essas características podem ter. Então, essas características nós chamamos de atributos, em alguns casos de propriedades. Definimos inicialmente para a nossa classe que cada objeto precisará ter a potência do motor, a cor, tipo de combustível e a quantidade de portas que cada carro deverá possuir. Vamos à relação entre classes e objetos. Verifique o desenho. Nós temos aqui um carro sem característica nenhuma, um modelo. Então nós não temos ainda um objeto da classe carro. Nós temos um modelo, temos a nossa classe. Podemos criar então objetos derivados da nossa classe. Ou seja, instanciarmos a nossa classe para a geração de objetos. Veja que do molde do nosso carro, nós temos 3 objetos criados, com características diferentes, que podemos ver algumas visualmente, outras não dá para ver de maneira visual, como a potência do motor e o tipo de combustível que ele utiliza. Ainda em relação ao que existe de comum entre classes e objetos, vamos aqui verificar o nosso modelo, o nosso molde, o nosso gabarito, a nossa classe. Ela possui os atributos, suas propriedades, sem valores. É um modelo. Mas quando geramos objetos, nós atribuímos valores a esses atributos. O que, dessa maneira, nos leva a definir objetos. Reforçando, guarde o termo instância, instanciação, que é o processo de criação de um objeto por meio de sua classe. Nós somos programadores e programadoras. A teoria é muito importante. Espero que você tenha gostado do que estamos vendo até agora. Mas nós gostamos realmente de código. Então aqui eu trago a implementação em C# da classe para o modelo de carro que nós estamos vendo neste vídeo. Verifique neste bloco a declaração da nossa classe, do nosso modelo, do nosso gabarito. Observe o nome que estamos dando à classe. Nós temos a palavra reservada class, que define que estamos criando uma classe, e temos antes dela uma palavra chamada public, que é um modificador de escopo relacionado à visibilidade. Nós veremos isso no momento certo. Neste outro bloco, nós temos definidas as propriedades, características que verificamos na explanação do nosso modelo carro. Em C#, essas características são conhecidas como propriedades. Essa terminologia é muito importante que você saiba para cada linguagem que você conheça. Definimos para cada propriedade o seu nome, de acordo ao que nós identificamos na abstração que realizamos. Para cada propriedade, nós temos um tipo de dado que define o que ela pode receber. Observe que, para portas, nós temos definido um tipo int, que significa que a propriedade portas trabalhará com valores numéricos inteiro. As outras demais estamos definindo como string agora, texto, literal. Qualquer valor pode ser atribuído a ela e o seu conteúdo estará envolvido em aspas. Veja que temos, ao final da declaração de cada propriedade, um conjunto com palavras get e set. Essas palavras definem métodos de acesso às propriedades. Não se preocupe com isso agora, nós também veremos isso com calma. Todo artefato que nossos projetos possuem, eles precisam de uma organização. Nós temos a organização física, trabalhada em arquivos, e nós temos em C# a organização lógica, chamada de namespace. É importante que as nossas classes estejam envolvidas por um namespace. Nesse nosso modelo temos o nome Business Project. Veremos também bastante sobre isso durante os vídeos. Finalizando, temos aqui o nome do arquivo que possui essa nossa classe, que é o responsável pela organização física. Demos a ele o mesmo nome que demos à nossa classe carro.
A nossa classe é um artefato lógico, mas o arquivo que a contém é um artefato físico, carro.cs como extensão de C#. Nós já vimos o código de nossa classe. Agora precisamos implementá-lo. Mas antes de implementá-lo, vamos entender como ocorre a organização física do nosso projeto para as aplicações que queremos implementar usando a plataforma .NET e fazendo uso do IDE Visual Studio. Nossa aplicação é vista como um todo, um artefato único, isso inicialmente. Quando criamos nossa aplicação no Visual Studio, na realidade nós criamos o que ele chama de solução. A solução é um tipo de projeto. E dentro dessa solução, nós podemos criar vários outros projetos, cada um com sua responsabilidade. Na sequência, começaremos a nossa implementação. Estou aqui na tela de boas-vindas do Visual Studio 2019 Community Edition. Eu preferi começar nossas implementações fazendo uso deste IDE por ele ser mais simples nesse processo de aprendizado. Em vídeos futuros, talvez utilizemos o Visual Studio Code, que será possível desenvolver tudo o que veremos também. O Visual Studio Community Edition, ele tem uma licença gratuita, mas existem algumas restrições, que daí vale a pena vocês darem uma olhada no site da Microsoft. E o Visual Studio Code, ele é totalmente gratuito. Nosso primeiro passo aqui será criar o nosso projeto. Eu clico nesse botão Criar um projeto. Nessa janela que se abre, eu vou escolher aqui a linguagem C#, todas as plataformas e um projeto do tipo biblioteca. Eu vou escolher esse biblioteca de classes do .NET Core. Clico no botão próximo, ele vai perguntar para mim o nome do projeto, o local onde eu vou criar o projeto e o nome da solução. Eu vou começar pelo nome da solução, dando a ela o nome de POO Solução. E o nome do nosso projeto eu vou chamar POO Negócio. E aí você escolhe em sua máquina o local que você quer criar o seu projeto. Vou clicar aqui no botão próximo. Confirmo a versão atual do .NET 5 para a criação desse projeto. Neste momento de criação desse vídeo, é a versão mais atualizada. Essa é a janela que teremos acesso logo após a criação do projeto pelo Visual Studio. Ele exibe o conteúdo de um arquivo chamado class1.cs que ele cria por padrão. Eu vou fechar este arquivo e vou abrir aqui uma janelinha que ele chama Gerenciador de Soluções. Vou fixá-la no meu ambiente e com o botão direito do mouse sobre o arquivo chamado class1.cs, no menu que aparece eu escolho excluir. Eu não quero esse arquivo. Eu vou criar, dentro do nosso projeto de biblioteca, um arquivo para a nossa classe carro. Então eu clico com o botão direito do mouse sobre o nome do projeto e escolho a opção Adicionar classe. Dou ao arquivo que será criado o nome de carro. Eu não preciso digitar a extensão, que ele adiciona automaticamente de acordo ao tipo de arquivo que escolhemos. Clico no botão Adicionar e ele criou aqui para mim a classe carro com o código dela exibido ao lado. Inicialmente, nós não vamos trabalhar essa situação desses usings. Vou comentar sobre isso quando for necessário. Eu posso selecionar todas as linhas e apagar, ou eu posso clicar nessa lâmpada e escolher remover usos desnecessários. A nossa classe aparece definida logo abaixo do namespace. Temos na definição a palavra class e o nome carro. Sobre o namespace, logo veremos mais detalhes sobre ele. Vamos aqui agora definir a nossa classe de acordo ao que nós vimos em nosso vídeo quando trabalhamos a contextualização sobre orientação a objeto, apontando os objetos carro. Eu vou utilizar dos recursos do Visual Studio para a criação de propriedades. Eu vou digitar prop
pressiono a tecla Tab e ele já traz para mim um tipo e um nome para a propriedade. O tipo que ele traz é o int, eu vou querer string. Pressiono Tab e no nome eu digito cor. Vou ao final da linha, pressiono Enter, digito prop novamente, string motor. Ao final da linha, Enter, prop, tab, string combustível. Final da linha, Enter, prop, tab, int, portas. Com isso eu terminei a implementação básica de nossa classe. Vou gravar. Chegamos ao final deste vídeo, o primeiro de uma série que promete trazer bastante conteúdo acerca de orientação a objeto. Fizemos uso da linguagem C#, utilizando o IDE Visual Studio em sua versão comunitária. Vamos aos pontos que trabalhamos neste vídeo. Nós trabalhamos a identificação de objetos no mundo real. Quando trouxemos para a nossa visualização carros, nós vimos diferentes carros com funcionalidades semelhantes, porém com características físicas diferentes. Mas nenhuma dessas características fazia com que os objetos deixassem de ser carros. Pelo contrário, os agruparam cada vez mais para serem vistos como carros. Visualizando os objetos e essas suas características, nós podemos identificar atributos ou propriedades que diferenciam os objetos entre si. Em nosso caso, uma característica que diferencia logo que os vemos é a cor, onde tínhamos os carros, cada um com sua cor. Em seguida, nós realizamos um mapeamento do objeto e suas características para um modelo, ou como chama na literatura, um gabarito, um molde. E nós chamamos em orientação a objeto de classe. Então, identificamos uma classe que será geradora para os objetos. Com a classe identificada e os atributos que devem ser criados nela, nós partimos para a implementação da classe carro em C#. Aprendemos o processo de criar um projeto no Visual Studio. Criamos uma solução e dentro dela um projeto de biblioteca. E neste projeto nós criamos a nossa classe carro. Mais à frente nós veremos diferenciações entre os tipos de projeto. Tivemos a possibilidade de compreender o que é uma solução no contexto do Visual Studio e também os projetos que podem ser inseridos nesse contexto de solução com o foco principal na aplicação que estamos desenvolvendo. No próximo slide, nós vamos trabalhar a instanciação de classes, ou seja, a geração dos objetos a partir de uma classe. E veremos algumas coisas que não foram comentadas neste vídeo, devido ao tempo, devido ao objetivo, e uma delas é o namespace, outras são os tipos de projeto, porque nós criamos um projeto do tipo solução e criamos um projeto do tipo biblioteca e não esmiuçamos isso daí, mas nós faremos isso no próximo vídeo, que eu espero muito encontrar você neste vídeo. Eu possuo um agradecimento especial ao Marlon Daniel Angeli, aluno meu no terceiro período do curso de Ciência da Computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que ele me trouxe, em forma de um trabalho acadêmico que ele desenvolveu, essa ideia de conteúdo a ser gerado para elucidar dúvidas de classes e objetos de uma maneira mais lúdica. E eu gostei muito. Pedi autorização para ele, ele concordou. Então, meu muito obrigado, Marlon. Que o seu trabalho possa inspirar diversos acadêmicos e que a qualidade que você demonstrou na sua primeira entrega perdure para todas as outras. Então, lembre-se de me marcar em minhas redes sociais. Estou sempre postando conteúdo. Além deste canal de programação de orientação a objetos, eu possuo um canal sobre Flutter, chamado Vamos Flutear,
e um canal de tecnologias para desenvolvimento de sistemas, que você também pode realizar a busca pelo YouTube. Uma vez mais, meu muito obrigado e espero vê-la em um próximo vídeo. Até lá!